Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar, ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também não esqueçam de hypar o vídeo porque isso ajuda no engajamento. Eu estarei deixando o Pix na descrição do vídeo, caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já, eu agradeço. Cerberus, parte 20. A madrugada em que Eve parecia eterna. Do lado de fora, a neve caía em redemoinhos, arrastada pelo vento cortante que soprava pelas ruas devastadas. O céu estava rubro em alguns pontos, refletindo os incêndios que ainda consumiam prédios ao longe, como brasas de uma cidade que se recusava a apagar. Dentro do castelo, o silêncio era quase palpável, apenas quebrado pelo estalo das velas e pelo uivo distante de cães, ou talvez algo muito pior. Cada respiração, cada palavra carregava o peso da noite. Cassandra aproximou-se de Cerberus. Seus passos eram suaves, mas carregados de determinação. E quando tocou o braço dele, seus olhos claros brilharam como lâminas na penumbra. A espada que carrega lhe escolheu como novo portador. Disse firme, a voz grave apesar da delicadeza do corpo. Mas o guardião não a liberará de bom grado. Hoje ele chegou perto. Consegui esconder sua presença. Porém, chegará a hora em que terá de enfrentá-lo. Precisará ficar de pé diante dele e não ser consumido pelas chamas infernais. Cerberus respirou fundo, sentindo o peso das palavras dela. O calor da pequena bruxa em seu braço parecia irradiar uma coragem que ele mesmo não sabia se possuía. Cassandra fez uma breve pausa, o olhar ainda mais firme, como se buscasse atravessar a couraça que ele erguia em torno de si. Quando toquei em você para escrever o encantamento, descobri sua intenção de ir até Cortícia, em busca da armadura que o ajudará a resistir. Mas precisa entender uma coisa, Lorde Leon. Ela expirou fundo e sua voz se tornou ainda mais grave. A armadura e a espada são irmãs de forja, nascidas do mesmo fogo, do mesmo metal. Ambas possuem poder incomensurável, e assim como a espada, a armadura tentará controlá-lo. Cerberus a encarou. Para ele, que tinha um pouco mais que 2 metros de altura, Cassandra parecia pequena, quase insignificante ao lado de Valentina ou Andressa. Mas aquele olhar firme e implacável o intimidava de um modo que nem inimigos monstruosos conseguiam. Incapaz de sustentar por muito tempo aquele confronto silencioso, desviou os olhos para o piso de pedra. Sua voz, contudo, não vacilou. Reconheço o idioma rúnico em meus braços. É um encantamento. Como não sinto o peso da espada, imagino que isso seja obra sua. Ergueu novamente os olhos e completou, quase em súplica. Poderia intensificá-lo, para que a armadura não tenha domínio sobre mim? Efraim se aproximou, sua figura projetando uma sombra longa à luz das velas. A firmeza em sua voz contrastava com a dúvida que pairava no ar. Runas são poderosas, Lorde Leon. O que está pedindo é um encantamento extremo. Para isso, teria que submeter parte do seu corpo a ele. E uma vez feito, não haverá volta. As palavras pairaram pesadas no ar. Cerberus buscou os olhos de Valentina, apertando a mão dela em silêncio. Sentia a necessidade de apoio. Tinha medo de perder a si mesmo. Valentina respondeu ao aperto com ternura. Olhou para Cassandra e perguntou: quais seriam as consequências? Cassandra deu voz à verdade nua e crua. O encantamento é uma prece a Fenrir, o pai de todos os lobos. Disse sem rodeios, um tom frio
como a neve que caía lá fora. O corpo será dividido em dois, metade Varkolak, metade filho de Fenrir. Terá força suficiente para controlar os artefatos, derrotar os Imei e enfrentar o Guardião. Mas o preço será este: proteger e amar as criaturas que mais despreza, os humanos. Um silêncio pesado caiu sobre o salão. Até o vento lá fora pareceu cessar para ouvir aquelas palavras. Cassandra prosseguiu, os olhos cravados nos dele. Não poderá se alimentar deles, nem beber seu sangue. E se matar um humano, que seja apenas por razões justas. Caso quebre essa regra, o próprio Fenrir cobrará de você. E não me refiro ao cão negro de Efraim, mas ao verdadeiro pai dos lobos. Cerberus permaneceu imóvel, mas por dentro estava em conflito. Seu coração, acostumado à fúria e ao fogo, agora pulsava em dúvida, temor e angústia. Orlov, sentado no sofá, rompeu o silêncio com um sorriso enviesado, cruzando as pernas num gesto irônico. Se pretende matar o amigo do Conde Helsing, sugiro que faça antes de ceder parte de si ao lobo nórdico. Arakov, que já havia despertado, engoliu em seco diante da tensão crescente. Eliot, no entanto, interveio, a voz firme e cansada. O investigador está fora de questão. Já disse que ele não é nosso inimigo. Inspirou fundo e sua voz soou como um conselho amargo. Aceite, Cerberus. Não temos escolha. A criatura está cada vez mais próxima. E sem controle você se tornará um problema, não a solução. As palavras atingiram Cerberus como marteladas. Ele baixou o olhar, perdido em pensamentos. O medo de se perder, de deixar de ser quem era, o consumia. A dúvida pesava como correntes em seus ombros. Foi então que Valentina, sentindo cada fragmento de sua angústia, através da ligação que compartilhavam, se colocou diante dele. Segurou seu rosto com as duas mãos, fazendo-o encará-la. Seus olhos estavam cheios de ternura, mas também de força. Eu estou do seu lado, meu amor, disse num sussurro que cortou a tensão da sala. Sempre estarei. Meu amor, minha admiração e minha confiança em você não mudarão. Você ainda será meu alfa e meu companheiro, e o pai perfeito para o nosso filho. O coração de Cerberus ardeu com as palavras dela, aquecido de uma forma que nenhuma chama infernal jamais havia conseguido. A dúvida se dissolveu. Nada mais importava, exceto a presença dela, o apoio dela e o amor dela. Ergueu o olhar para Cassandra, os olhos brilhando com uma decisão inabalável. Faça, disse firme. Eu aceito as consequências e vou honrar as regras. Cassandra ainda sustentou o olhar de Cerberus por alguns instantes. O silêncio entre eles parecia o de um duelo invisível, até que com um movimento firme, desviou a atenção e ordenou a Igor: esvazie a mesa do jantar. Sua voz ecoou pelo salão como um comando inevitável. O criado apressou-se a obedecer, afastando pratos, cálices e talheres que ainda guardavam o aroma do vinho e da comida que havia sido servida horas antes. Cassandra voltou os olhos para Cerberus e disse sem rodeios: desfa-se, Lorde Leon. Fique apenas com sua roupa íntima e deite-se na mesa. Por um instante o sangue lhe subiu ao rosto. Ele não temia a morte nem monstros, mas a ideia de se expor diante de todos o fez arder de constrangimento. Ainda assim não discutiu. Levantou-se em silêncio e caminhou até a sala de jantar, afastando-se do olhar dos outros. Valentina o acompanhou, recolhendo com cuidado cada peça de roupa que ele retirava. Para quebrar o peso da cena, deixou escapar um sorriso travesso. Um corpo tatuado já é sexy, mas confesso que essas runas me excitam ainda mais. Cerberus lançou-lhe um olhar de soslaio, um sorriso contido curvando-lhe os lábios. A tensão se dissolveu por um instante, apenas o suficiente para lembrá-lo de que não estava sozinho.
Ele subiu na mesa e se deitou, a madeira fria arrepiando sua pele. Logo Cassandra entrou. A madrugada parecia acompanhá-la, como se a própria tempestade lá fora tivesse se contido para ouvi-la. Ela retirou as botas, ficando descalça, para manter um contato mais profundo com o poder que impregnava o castelo, e colocou a sacola de couro numa cadeira. Aproximou-se da mesa com passos medidos. Os olhos fixaram-se em Cerberus, e sua voz saiu baixa, mas firme. Relaxe, Lorde Leon. Prometo ser breve. Agora me diga, que lado oferece a Fenrir? O direito ou o esquerdo? Cerberus ficou em silêncio por um momento. Aquela pergunta parecia mais profunda do que aparentava, como se a escolha determinasse quem ele realmente seria dali em diante. Por fim respondeu: o direito. Cassandra assentiu lentamente, fechou os olhos, respirou fundo e, quando os abriu, eles brilhavam num âmbar incandescente, como um fogo líquido. Pequenas runas gravadas em seus dedos acenderam-se da mesma cor, como brasas vivas. Ela se moveu até o lado direito da mesa. Colocou uma mão no tórax de Cerberus e a outra em sua coxa. Começou então a entoar o encantamento em um sussurro ritmado, cada palavra vibrando como se fosse costurada no ar. As runas já presentes no corpo de Cerberus começaram a se mover, deslizando pela pele até se concentrarem em todo o lado direito. O esquerdo ficou limpo, como uma tela em branco. Então cortes invisíveis surgiram, como se mãos espectrais empunhassem lâminas, entalhando a carne dele em linhas precisas. Do pescoço, na base da nuca, descia uma divisão perfeita entre esquerda e direita. A escrita percorreu-lhe o corpo inteiro até alcançar o pé. A dor era aguda, mas Cerberus suportava em silêncio. A respiração pesada, o suor frio escorrendo-lhe pela testa. Valentina apertava suas roupas contra o peito, o coração em descompasso, desejando poder tomar parte daquela dor em seu lugar. Quando Cassandra encerrou sua prece, as runas brilharam como se estivessem vivas. Os olhos de Cerberus também se acenderam, o direito em âmbar incandescente, o esquerdo em vermelho infernal, como se duas forças ancestrais disputassem dentro dele. Cassandra recuou alguns passos, a respiração ofegante pelo esforço. Sua voz, no entanto, soou solene e firme. Está feito. Bem-vindo à Alcateia de Fenrir, poderoso Varkolak. Cerberus ergueu-se lentamente da mesa. A divisão em seu corpo era impressionante. O lado direito do pescoço ao pé, gravados por runas flamejantes. O esquerdo, limpo e intocado, como se pertencesse a outro homem. Ele se sentia diferente, mais completo, mas no fundo ainda era ele. Pouco a pouco o brilho das runas se apagou. Seus olhos voltaram ao azul gélido de sempre, refletindo o fogo das velas e a madrugada além das janelas. Valentina se aproximou em silêncio, estendeu a mão trêmula e percorreu os novos traços em sua pele. Depois o envolveu em um abraço como se quisesse protegê-lo do mundo. E por um instante, Cerberus sentiu-se inteiro novamente. Enquanto Cerberus se vestia na sala de jantar, ajustando as peças de roupas ainda marcadas pelo esforço e pela violência da noite, o castelo permanecia em um silêncio estranho. Lá fora, a madrugada em Kiev continuava carregada de fumaça e frio. O vento trazia o cheiro de pólvora e de madeira queimada, misturando ao odor metálico de sangue que pairava no ar como uma lembrança do massacre. No céu, o clarão esporádico de explosões distantes iluminava as nuvens baixas e cinzentas, como se a própria noite ardesse. Na sala de visitas, iluminada apenas pela chama vacilante de algumas velas que projetavam sombras inquietas nas paredes, Eliot caminhava de um lado para o outro, a inquietação estampada em seu semblante. Seus olhos sombrios se voltavam para Nathan, que estava sentado numa cadeira pesada de madeira.
os ombros curvados como se carregasse um fardo invisível. Dr. Yanksen, disse Eliot, a voz grave quebrando o silêncio da sala. Vi em seu sangue que fez uma pesquisa intensa sobre a ilha de Cortícia. Diga-me, há realmente um Zimei naquela ilha? Nathan pigarreou, hesitando por um instante. Seus dedos tremiam levemente quando puxou do bolso da calça uma folha de papel repleta de anotações apressadas, rabiscadas à luz precária das velas. Ele respirou fundo antes de responder, consciente do peso de suas palavras. Bem, começou, a voz baixa e rouca. Há referências mitológicas sobre um Zimei habitando a ilha. Nenhum avistamento confirmado, é claro, mas os registros de desaparecimentos inexplicáveis naquela região são numerosos. Os olhos de Eliot estreitaram-se fixos nele. Nathan continuou, seus dedos deslizando pelo papel como se precisasse daquela âncora para se manter firme. Em um dos livros que consultei, Crônicas dos Antigos Casacos, escrito em um ucraniano arcaico, difícil até mesmo de decifrar, encontrei uma lenda que me chamou a atenção. Ela dizia que os casacos eram descendentes dos guerreiros hunos, homens do próprio Átila, e que chegaram à ilha de Cortícia por volta do ano de 972. Os olhos de Orloff, que ouvira em silêncio da outra ponta da sala, se estreitaram ao ouvir o nome de Átila. O ar pareceu pesar ainda mais. Nathan engoliu em seco, a voz quase em um sussurro. Além da fala que os casacos carregavam consigo um artefato, guardado em uma caixa de ferro. A descrição? Ele levantou os olhos encarando Eliot com tensão. Era assustadoramente semelhante à descrição do caixão de Átila feita pelo meu tio. Um silêncio carregado tomou conta da sala. Até as chamas das velas pareciam vacilar. Mas não só isso. Nathan prosseguiu, a respiração acelerada. Eles também levaram para a ilha um ovo de Zimei. Disse que deixaram o ovo e a caixa em uma caverna secreta, protegida não apenas por pedras e sombras, mas por um enigma antigo. Ele ergueu a folha de papel rabiscada com símbolos e frases incompletas. Seus olhos cansados, avermelhados pelo esforço da tradução, ardiam de frustração. Estou trabalhando para decifrar esse enigma, disse, a voz embargada, como se o peso da tarefa o estivesse consumindo. O mapa revelado pela espada aponta a localização da armadura, mas, sem resolver o enigma, não há como alcançar a caverna. O silêncio voltou denso e pesado. Eliot o encarava como se buscasse no fundo de sua alma a verdade. Orloff mantinha-se imóvel, os dedos crispados no apoio da poltrona. Ao longe, o vento soprava entre as paredes do castelo, trazendo consigo o eco distante de outro bombardeio em Kiev. E no meio daquela madrugada gelada e devastada, a sensação que pairava sobre todos era clara. A noite ainda guardava segredos muito mais sombrios do que aqueles que já haviam enfrentado. Na sala de jantar, o silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo estalar tímido das velas que lançavam luz trêmulas sobre as paredes de pedra. O frio da madrugada ucraniana atravessava as frestas das janelas recém-restauradas pela magia, trazendo consigo o eco distante de explosões abafadas na cidade devastada. O ar tinha o cheiro de ferro e poeira, e todos pareciam sentir o peso da noite sobre os ombros. Cassandra sentou-se numa cadeira pesada de madeira, exausta. Seus ombros estavam curvados, o rosto pálido denunciava o esforço recente. Valentina, que a observava com preocupação sincera, aproximou-se e perguntou em voz baixa: "Você está bem?" Cassandra ergueu os olhos e, apesar do cansaço evidente, esboçou um sorriso suave. Sim, apenas fazia muito tempo que não conjurava um encanto tão poderoso. Sua voz soava cansada, quase um sussurro. Além de ter sido privada da minha magia por tanto tempo, só preciso descansar um pouco. Antes que Valentina respondesse, Cérbero se aproximou.
Seu porte imponente parecia maior na penumbra da sala, mas havia algo de humano em sua expressão quando pousou a mão firme no ombro de Cassandra. "Muito obrigado", disse ele, a voz grave e carregada de sinceridade. "Tem minha gratidão eterna." Cassandra levantou os olhos para ele e, num gesto quase fraternal, tocou a mão dele sobre seu ombro, transmitindo serenidade. "Eu e Efraim não iremos com você, Lorde Leon, até a ilha de Cortícia." Suas palavras tinham o peso da decisão, mas também da responsabilidade. "Temos que voltar. O mestre Hyde deve estar tão confuso quanto todos nós em conseguir se lembrar do Strigoi. E partimos sem avisá-lo." Cerberus fez um gesto de cabeça compreendendo. O silêncio entre eles tinha algo de respeitoso, quase solene. Cassandra, recuperada um pouco das forças, se levantou e perguntou com seriedade: "Mais uma coisa. Imagino que tenha percebido que o castelo lhe obedece. Ele responde à sua presença." Ela estreitou os olhos. "Imagino que o mesmo aconteça com o espelho do porão da sala do trono. Você sabe como usá-lo?" Por um instante, Cerberus baixou a cabeça, fitando o chão, como se fosse puxado para dentro de si mesmo. Sua mente voltou ao passado, ao momento exato em que Victor, seu antigo mestre, havia ativado o espelho, transformando-o em um portal. A lembrança vinha com um cheiro de sangue e dor. Ele ergueu os olhos, pesados, e respondeu com a voz baixa: "Victor assassinou o vampiro e usou o sangue dele para ativar o portal. Em seguida pediu que este mostrasse o caminho que desejava ir." Cassandra franziu o senho pensativa, depois assentiu. "Também é um meio", murmurou. "Mas existe outra forma. Pelo menos agora existe." Ela caminhou até onde suas botas estavam e começou a calçá-las com calma, enquanto sua voz ecoava firme pela sala. "Deve ficar diante do espelho e tocá-lo com sua mão direita, dizendo: 'Mostre-me para onde eu desejo ir. O espelho fará o resto.'" Então o encarou nos olhos. "É assim que irá, ainda hoje, para Cortícia. Escolha bem sua companhia." Cerberus apenas assentiu. O peso da responsabilidade parecia mais denso em seus ombros. Pouco depois, todos se reuniram novamente na sala. O olhar coletivo se voltou para Cerberus, cheios de curiosidade e expectativa. Cassandra, no entanto, se aproximou de Efraim. Ele a abraçou com força, como se quisesse protegê-la da própria noite. "Já podemos ir?" perguntou, a voz carregada de urgência. "Consigo sentir a preocupação de Gabriel daqui." Ela sorriu cansada, mas doce, e respondeu: "Só mais uma coisa." Ele afrouxou o abraço e ela voltou-se para Neita. O doutor, que estava sentado, a encarou confuso quando ela se aproximou e o estudou por um momento em silêncio. "É um homem de inteligência rara, Dr. Yanksen." Sua voz tinha algo de maternal e respeitoso ao mesmo tempo. Se tivesse mais tempo, conseguiria resolver esse enigma. Mas não é o caso. Então, lhe darei uma ajuda. Antes que ele pudesse reagir, ela tocou a testa dele. Nathan sentiu um choque atravessar sua cabeça, percorrendo como uma onda elétrica até a nuca. Seu corpo fraquejou, fazendo-o perder o equilíbrio e cair sentado no sofá, atônito e confuso, como se tivesse acabado de acordar de um sonho. Cassandra sorriu suavemente para ele, como quem entrega um presente silencioso, e depois se despediu de todos. Efraim a guiou até a sala do trono, seguido por Cerberus e Orloff. Os 4 desceram até o porão. O ar ali era gélido, impregnado de uma energia sombria, e o espelho de moldura negra parecia vigiar a todos com seu brilho congelado. Efraim se aproximou, firme e sem hesitar. Estendeu a mão. Com uma unha fez um corte que abriu um filete de sangue. Encostou a palma no espelho. O vidro gelado reagiu como água sobre uma pedra. Tremeu, se liquefez,
transformando-se em uma superfície negra e viva. Mostre-me o lugar que meu coração deseja ir, disse ele, a voz profunda ecoando pelo porão. Ondas se espalharam pelo espelho até que uma imagem surgiu no centro, expandindo-se como um olho que se abre. A visão nítida do bangalô em New Orleans, cercado pelas árvores e pelo silêncio distante da madrugada americana. Efraim deu a mão a Cassandra. Ela segurou firme, sem olhar para trás. Após cumprimentar Cerberus e Orloff, atravessaram juntos o portal. A superfície do espelho os engoliu, e logo depois voltou ao seu estado de vidro congelado, imóvel e silencioso, como se nada tivesse acontecido. Quando Cerberus retornou à sala de visitas, já havia tomado sua decisão. A madrugada em que Eve era um peso silencioso que se infiltrava pelas paredes, trazendo consigo o eco distante de bombas e tiros. O vento frio assobiava pelas frestas das janelas, lembrando a todos que lá fora a guerra nunca dormia. O castelo, no entanto, permanecia envolto em um silêncio quase sepulcral, iluminado apenas pelo fogo trêmulo da lareira e pelas velas espalhadas que projetavam sombras inquietas nas paredes. Cerberus parou no centro da sala. Sua voz rompeu o silêncio, carregada de determinação. Essa noite eu irei para a ilha de Cortícia, através do espelho. Levarei apenas Valentina e o Dr. Yanksen. Eliot, recostado numa poltrona com uma postura quase displicente, cruzou os braços e arqueou uma sobrancelha, como quem saboreava a tensão no ar. "Tem certeza disso?" perguntou, a voz carregada de desafio. Um leve sorriso curvou os lábios de Cerberus, mas seus olhos mantiveram-se duros como pedra. "Sei que está ansioso por emoções, Conde Helsing, mas quando Kovalenko der por falta desse aí, pode fazer outra investida contra meu castelo. O Conde Orloff pode precisar de ajuda." Orloff, que até então observava em silêncio, passou ao lado de Cerberus com passos firmes e foi se colocar próximo a Andressa, tomando sua mão entre as suas. Seus olhos sombrios e intensos faiscaram ao pronunciar cada palavra. "Se este humano inconveniente ousar tocar o castelo mais uma vez, não sairá daqui, e seu corpo não estará entre os mortos." Eliot soltou uma gargalhada baixa e divertida, enquanto seus olhos brilhavam com malícia. "Vamos cometer o que os Ravenos chamam de diablerre?" disse num tom de ironia que mais parecia um convite. "Será uma experiência interessante." Um sorriso discreto, carregado de um brilho cruel, surgiu nos lábios de Orloff. Andressa, confusa, olhou para ele e perguntou, a voz trêmula de curiosidade e receio: "O que significa isso, diablerre?" Orloff ergueu sua mão e a beijou com delicadeza, embora o gesto carregasse um peso sombrio. Seus olhos não desviaram dos dela ao explicar. "Existe uma classe de vampiros originais do Oriente Médio chamados assamitas. Eles têm uma forma de punir os traidores. Além de beberem o sangue, consomem a carne. Para nós, vampiros europeus, essa prática é hedionda e proibida, pois é viciante. Mas há boatos de que alguns ainda a praticam." Andressa recuou levemente, engolindo a informação, como quem provava veneno pela primeira vez. "Mas Andrei Kovalenko não é vampiro", murmurou Arakov, "mas para si mesmo que para os outros." Os olhos baixos e pensativos. Eliot inclinou-se para a frente, os olhos faiscando de excitação perversa. "Mas isso não é um problema, meu caro investigador. Nós o transformamos e depois o profanamos." Sorriu como quem planejava um banquete. "Será uma experiência inesquecível." Arakov engoliu em seco. No fundo, algo em sua consciência gritava, mas ao mesmo tempo, a ideia de ver Kovalenko punido parecia uma justiça cruelmente aceitável.